Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich aqui na TV Oceano e hoje o assunto é educação financeira. Quantos de nós não lamentou, ter investido um pouco mais no estudo da matemática ou ter se preparado para lidar com números? Quantos de nós já não detestou a professora de matemática e achou que desenvolveu certo trauma em relação às contas? Mas o fato é que é essencial. Isso pode ser para quem é dono de uma empresa, para quem é funcionário, para uma dona de casa. O conhecimento financeiro nos garante saúde. E eu digo saúde mesmo. Quem confirma essa minha teoria é o nosso convidado de hoje, o consultor financeiro Célio Moreto Júnior. Primeiro, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite, Célio. Obrigado pela oportunidade. E, Célio, é isso mesmo? As pessoas não têm, de fato, educação financeira? O fato é esse mesmo, mas é comum porque o que acontece na maioria das empresas é que ela começa pequena, muitas vezes uma empresa de família, a pessoa é empreendedora, sabe tudo do negócio, a empresa cresce e, como eu falo, cresce com pernas de pau, né? Então, ela demanda uma estruturação, um controle financeiro que não é do conhecimento do empreendedor, isso é natural. Por N motivos que a gente pode relacionar e, enfim, o começo de tudo demanda um entendimento de produto, de mercado. O controle financeiro vem depois, né? Então, é bem isso, né? Mas eu entendo que isso é natural. Claro que poderia ser melhor. Como você falou, se tivesse uma educação financeira já sendo estudada antes de montar um negócio, mesmo que de forma superficial, isso já seria bem melhor. Bom, vamos contar um pouquinho dessa tua trajetória, Célio. Você entrou nesse esse mundo dos números por qual caminho? Bom, eu tenho formação em administração e tenho uma especialização em gestão administrativa, mas faço a consultoria desde 2007, então tem uns 14 anos aí, e eu me especializei mais na área dos números mesmo, que é na área de análise de dados, né? Então, que relatórios eu preciso numa empresa, né? Porque tem tipos de consultoria, tem consultorias que chegam na empresa e, você precisa de tal informação, tal relatório. Eu faço isso também, mas eu desenvolvo a solução, né? Seja através do sistema do meu cliente ou através de uma solução que eu mesmo desenvolvo, né? Então, a gente está envolvido em planilhas, em BI, analisando os dados, transformando eles em informação. Bom, mas essa formação e essa especialização que te transformou num consultor passou também por uma experiência em mesa de empresa, Célio? Certamente. Toda empresa que eu passo, eu aprendo mais alguma coisa. Seja da forma como a pessoa gera a empresa ou algum conhecimento que eu tenho que buscar para poder atender aquela demanda do cliente. Mas antes de você ser consultor, você chegou a trabalhar em alguma empresa? Chegou a empreender? Chegou a trabalhar nesse departamento? Bom, eu tive alguns negócios, né? Antes desse trabalho de consultoria. Eu já tive lojas de materiais de construção, eu já administrei estacionamentos, e também trabalhei daí um pouco antes foi isso, na verdade, que startou o trabalho de consultoria. Eu trabalhava como financeiro numa empresa, onde o gestor ali ele tinha 3 ou 4 negócios diferentes. E eu ficava entre essas empresas organizando toda a parte de controladoria, de números, de estatísticas, e foi aí que eu percebi que realmente é isso que eu gostava de fazer e daí parti para a carreira solo. Porque tem um mercado impressionante, né? Tem mesmo. E já que você falou nisso, a consultoria, às vezes o nome assusta. Eu vou contratar uma consultoria, sempre foi, o valor é caro, é muito difícil, não vou achar a pessoa certa. Isso também é um tabu, né? Então, hoje, existem muitos consultores bons por aí, preços acessíveis para todo tipo de empresa. Para todo tipo de negócio. E, Célio, a tua experiência aí nesses anos, dando consultoria para empresários dos mais variados ramos e dos mais variados portos, inclusive, quais são os problemas mais comuns que você encontra nas organizações, nas empresas?
O mais comum é realmente a falta de informação. 90% dos clientes quando eu chego no cliente, a primeira coisa que eu ouço eu acho que dá lucro, né? Então, é aquela coisa, eu compro, vendo, pago o fornecedor, sobra um dinheiro ali, outro aqui, mas eu não sei se isso é lucro ou isso é giro, né? Então, esse é o que acontece na maioria das vezes, né? E em segundo lugar eu já tenho certa estrutura, eu preciso evoluir em análise de dados, né? Seja com BI ou de outra forma. Então, é aí que eu entro também. E a parte tributária, eu não sou contador, né? Mas eu me envolvo diretamente com isso, principalmente no que diz respeito assim, qual é a melhor opção, é lucro presumido, lucro real, simples. Aí já é uma consultoria que eu faço em parceria com a contabilidade da empresa. De forma até mais precária e mais primórdia ainda, um erro também bastante comum é a mistura do dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, né, Célio? Isso sim, isso 100% dos meus clientes. 100% tem isso. E acontece um fato interessante aí, porque eles sabem disso que está errado, mesmo sem consultor, né? E a gente aí desenvolvendo o trabalho lá aponta esse erro, é muito difícil de vincular, né? Eu uso o cartão de crédito corporativo para pagar o mercado. Então, assim, é um trabalho que também demandou um aprendizado por minha parte, da parte psicológica das pessoas, porque eu preciso trabalhar isso, eu não posso chegar na empresa, seja com o gestor ou com o colaborador, esquece tudo que você fazia, agora é assim. Se eu fizer isso, não consigo desenvolver meu trabalho. Mas sim, isso é um problema bem, bem grave e difícil de mudar, sabe? Por mais que, como eu falei, por mais que o gestor saiba que está errado. Mas na prática, olhando de fora, obviamente, parece uma solução relativamente simples, né? Ou seja, muitas empresas que você chega, o gestor não tem um prolabore definido? Não tem, não tem. E o problema, sim, é simples de resolver, né? Simplesmente é uma iniciativa, né, dele. Mas é muito difícil. Teve um cliente que, tem um caso que eu uso sempre como exemplo, né? Comprou um carro no CNPJ da empresa por conta de descontos e tal, né? Aí tá, beleza. A nota fiscal, obviamente, foi emitida para a empresa. Mas toda a despesa é gerada pelo veículo, combustível, manutenção, revisão, seguros e tudo mais, eu alocava sempre como prolabore, ou retirada, distribuição de resultado. E na apresentação de relatórios para o gestor, ele se assustou com aquilo ali. Daí eu abri e disse, realmente são as despesas do veículo de uso pessoal. Mas o veículo não está no nome da empresa? Sim, está. Mas é uma despesa pessoal. A empresa não precisa desse veículo para funcionar. E, claro, ele acatou, entendeu, mas assim, meio que a gente se engana, né? A gente queria se enganar ali, dizer, não, está no nome da empresa, então eu vou alocar esse como despesa para a empresa, e não é isso, né? Ô Célio, determinada empresa tem 2 sócios, cada um tem definido um prolabore, paga-se todas as contas, impostos, paga-se o prolabore e sobrou dinheiro. O que eu faço, ou o que o empreendedor deve fazer com esse dinheiro, entre aspas, que sobra de um mês, ou de um semestre, ou de um ano de resultado? Bem, todas as teorias aí de administração pregam que parte disso, e aí a gente pode discutir aí quantos por cento, mas que parte disso deve ser guardado como uma reserva para a empresa, como garantia por um período ruim, uma crise de fluxo de caixa, e o restante reinvestido na empresa. O reinvestimento também é uma coisa discutível, né? Estoque, investimento, vou ampliar a empresa, daí é uma gama de oportunidades. E uma parte também pode se transformar em retirada de lucro para os sócios? Eu tenho certeza que sim, e até acho que deve, né? Afinal de contas, a empresa ela existe para dar lucro, né? E as pessoas, os gestores trabalham para ela, eles têm todo o direito de fazer essas retiradas, né? E aí também acontece abuso em muitos casos, né? Tirar um valor que a empresa não pode pagar, né?
E essa retirada, na verdade, ela deveria ser feita daquilo que, entre aspas, sobra, né? E às vezes essa retirada ela acontece independente se sobra ou não, né? Tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso mesmo, mas eu faço uma divisão ali, eu pergunto para o gestor, tá, quanto você vale, quanto vale o seu trabalho para a empresa? Ah, meu trabalho vale R$10.000. Ok, então isso é prolabore, né? Tudo que vier além disso, para mim, é uma retirada. Então, tudo que retirar além dos 10 mil é discutível para ver se a empresa pode ou não pagar para ele, né? Talvez ele queira tirar R$15.000 e a empresa não tenha capacidade financeira para arcar com essa retirada. E muitas vezes não interessa, eu preciso, vou retirar e pronto. Aí começa a comprometer fluxo de caixa, gerar juro por utilização de limite, por aí vai. Célio, dentre dessas dificuldades, quais são as dores que você mais ouve? Ou seja, quando você vai lá fazer a consultoria, normalmente uma vez por semana, Célio? Normalmente. Uhum. E aí quando você tem aquele momento ali, né, de conversa, de entendimento, de viver a empresa, né, que você precisa também ter esse momento de viver a empresa para entender os pontos positivos e negativos que precisam ser estimulados ou corrigidos, quais são as dores maiores? Do que o empreendedor mais reclama? Hoje eu posso dizer que a maioria dos meus clientes, eles estão carentes de informação correta. Dados tem muito, mas vamos falar de informação. Então, como eu falei, né? Eu tenho um giro, eu vendo, eu compro, eu pago, sobra, tenho dinheiro lá, uma reserva, não sei o que é isso, se é lucro ou quanto que dá. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Essa é uma outra pergunta também, que eu escuto muito. Meu ponto de equilíbrio financeiro, contábil. E o que caracteriza um ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, ele é resultado a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio no cruzamento de informações como despesas fixas, variáveis e a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, de uma forma bem simples, é o valor do que eu vendo, menos o custo da mercadoria e os impostos, né? Então, eu cruzo essa informação com despesas fixas, tem que considerar as variáveis, como comissão de venda e qualquer outro bônus que incida diretamente sobre a venda, e aí a gente chega nesse número. Então, é simples, tá? Montar um ponto de equilíbrio de uma empresa, desde que me entreguem os dados, né? Então, isso também é uma coisa assim que engana muita gente. Eu já tive clientes que, meu ponto de equilíbrio é X, e a meta ele já fala, por exemplo, meu ponto de equilíbrio é 1 milhão de venda por mês, e a minha meta de venda é 800. Então, né, fica difícil de entender isso. Mas isso eu ouço bastante, né? Então, eu entro muito nisso. E uma outra situação que hoje em dia está pegando muito é a questão do limite do Simples Nacional, né? Já fiz contas desde 2006, quando foi instituído esse limite aí, de 3.600.000 ao ano. Hoje, se fosse corrigir pela inflação, isso estaria em torno de 8 milhões. E ainda está em? 3.600. 3.600, ou seja, se uma empresa fatura acima de 3.600.000, não poderia mais ser simples. De janeiro a dezembro, né, esse limite, né? Porque às vezes a gente tem um cálculo lá para apuração do imposto que os últimos 12 meses pode ultrapassar 3.600. Tu pode ultrapassar também 3.600 de janeiro a dezembro. Na verdade, tu pode ficar até 4.800 de janeiro a dezembro. Tu continua no simples ainda, mas muda a forma de tributar. O ICMS é calculado por fora. Enfim, aquele percentual que, vamos dizer assim, que viabiliza a empresa por ser menos caro de imposto, quando eu estou do simples, ele começa já a não ser tão interessante. A alíquota aí que talvez, se eu ficar no 3.600, eu vou ficar pagando 11% ao mês de imposto. Se eu aumentar esse limite, chegar próximo de 4.800, é bem provável que eu vou pagar aí 15, 16 e por aí vai, mesmo estando no simples. Então fica muito mais caro. E quando é que eu tenho que realmente estar atento a essa transformação da minha empresa? Num lucro real, num lucro presumido, num simples? Quando que isso acontece e quais os benefícios e malefícios, né? Os benefícios de fazer essa transição
ou os malefícios de não fazer? Bom, o limite é claro, é isso que eu tenho que observar de janeiro a dezembro para não ultrapassar. E aí vou fazer o quê? Não vou deixar de vender? Né? Então, tá, esse é o primeiro passo. Aí vale a pena, porque o caminho natural, o caminho correto, se me perguntarem o que é o correto, não, tu está com limite de faturamento que ultrapassa os 3.600, tu vai para o presumido ou para o lucro real. A gente tem que fazer uma análise aí mais profunda do negócio. Mas, às vezes, ou quase sempre, principalmente no segmento, na parte de comércio, onde a margem de contribuição é maior, mudar a forma de tributação do Simples Nacional para o lucro presumido, por exemplo, pode inviabilizar o negócio. Porque eu estou falando aí, numa conta bem simples, de aumento de 10% na carga tributária. E, às vezes, isso é a margem da empresa, a margem de lucro, né? Então, a análise que se faz é a seguinte: estou faturando, tenho volume de venda alto, isso não deve voltar, vamos dizer assim, não vai diminuir, eu preciso mudar para o lucro presumido. Aí tem que fazer uma série de estudos, porque, por exemplo, o presumido tem incidência daí do INSS, que é a contribuição patronal, que, por exemplo, já vai pagar 20% ou 23% ali sobre o valor da folha de pagamento de INSS. Eu tenho a contribuição patronal também no Simples, mas ela está incluída ali na alíquota e ela é bem mais suave, vamos dizer assim. E aí a gente precisa fazer uma análise, quem são os fornecedores, quem vai me dar crédito de ICMS, porque daí eu vou, por exemplo, compro de São Paulo com 12% sobre o custo e tributo Santa Catarina 17% sobre o preço de venda. Então, um produto aí que eu compro por 100, eu credito R$12 de ICMS, se eu vender por 200, eu vou pagar 34 de ICMS. Então, essa diferença, por mais que eu tenha crédito de ICMS, ela não me compensa totalmente ali. Então, é bem mais caro. Eu já fiz vários estudos e alguns negócios são mais adequáveis ao lucro real, por exemplo. Indústrias, né? Onde eu tenho uma margem de contribuição menor. E aí vale a pena. Não vale nem a pena ser do Simples, porque a gente consegue mostrar pelos números ali que a carga tributária cai, na maioria dos casos. Na verdade é conta, né, Célia? É conta. Eu vou dar uma paradinha, uma respirada e eu volto no próximo bloco com o Célio para falar sobre as novas tecnologias. A gente tem hoje ferramentas importantes que vão agilizar. Sabe aquele caderninho que você anota tudo, aquela gaveta que você guarda os documentos? Dá para colocar tudo isso num sistema e facilitar muito a sua vida. Você ganha tempo e qualidade e resultado. Eu conto isso no próximo bloco. Estamos de volta e hoje recebendo aqui o consultor financeiro Célio Moreto Júnior, que está dando uma aula para a gente de como a educação financeira é importante e de como informação de qualidade, com um técnico especialista, faz o negócio andar para frente e muitas vezes dá mais certo. Bom, Célio, a gente falou ali no primeiro bloco sobre lucro presumido, lucro real, falou sobre Simples Nacional. E aí prometemos para a nossa audiência nesse segundo bloco falar um pouquinho de tecnologia. Hoje em dia, principalmente nos empresários acima dos 40 anos, há muita resistência em evoluir, às vezes, para um sistema mais informatizado. Mas as ferramentas são muitas e são muito úteis também, né, Célio? São mesmo. E isso é um desafio para mim, porque o que mais vê nas empresas são planilhas espalhadas por tudo que é canto. Cada um tem o seu estoque de planilha e as informações estão um pouco em cada canto. Então, esse é o meu desafio. A primeira coisa que eu faço é analisar o software que a empresa tem. Hoje, ninguém toca uma empresa sem um software, né? Eu me envolvo muito nisso. Eu também desenvolvo algum tipo de software aí. Então, tem uma facilidade de tanto
de analisar a ferramenta como me comunicar com o desenvolvedor. E eu sugiro a mudança, às vezes, de ferramenta, ou a gente evoluir naquela que ele tem. Normalmente não, sempre eu busco centralizar as informações dentro do software que o meu cliente possui, por conta de segurança, estabilidade, consistência nos dados. Mas a gente acaba não conseguindo, né, fazer tudo que precisa dentro da ferramenta, porque cada ferramenta tem o seu lado bom e o seu lado ruim, então eu teria que juntar todas e tirar tudo que tem de bom para montar uma perfeita, vamos dizer assim. Isso não vai acontecer. Então, existe aí muito software bom no mercado, a preço muito acessível. Independente do software, a gente usa também ferramentas que hoje eu estou usando muito, que é na parte de BI, né? De Business Intelligence. Então, a gente conecta essa ferramenta, seja nas planilhas do cliente, seja no ERP dele, e cria, isso me dá a possibilidade de gerar um número infinito de relatório, desde que a gente tenha a capacidade técnica para fazer isso. E isso me deixa, vamos dizer assim, menos dependente do desenvolvedor na questão do relatório, porque todos têm a rotina do sistema. E é o que eu sempre falo, não me adianta eu ter um financeiro lá fazendo a conciliação bancária, alimentando o sistema de forma correta, certinha, o compras também fazendo a sua parte, e o sistema não me entrega a informação na forma de relatórios. Então, essas ferramentas de BI, elas me permitem essa independência na geração dos relatórios. Existe também um tabu aí, uma visão do gestor de que o software, na maioria das vezes, é caro. Existem software realmente muito caro no mercado, mas vamos pensar assim, para o nível de empresa, de pequena empresa, você gasta R$500 por mês no software de mensalidade e vai ter uma ótima ferramenta. Que tipo de resultado, de relatório, de informação esses sistemas garantem? Bem, além dos relatórios básicos de contas a pagar, receber, eu desenvolvo no sistema, ou o sistema já tem, uma coisa, são 3 relatórios que eu penso que são fundamentais aí. Fluxo de caixa previsto. Que diz o que exatamente? Ele vai me apresentar a minha disponibilidade financeira naquele momento e a previsão do que eu tenho para pagar e receber até o período que eu defini no relatório. Então, e aí, no final do período, ele vai me apresentar qual é a minha situação financeira. Faltou, sobrou dinheiro. Ele é muito dinâmico, o relatório de fluxo de caixa previsto, porque a todo momento está entrando, eu estou faturando, eu também estou comprando, então ele é mudando a todo momento. Mas, se o sistema estiver bem alimentado, ele vai me dar uma visão muito boa. Eu preciso fazer um investimento daqui 30 dias, então vamos ver como é que eu vou estar financeiramente. Esse relatório vai te apresentar isso. Outro relatório, que é consequência também de um sistema muito bem alimentado, é a parte demonstrativa de resultado, o tal do DRE aí, que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. A gente tem 2 formatos, que é no regime de caixa, onde ele vai me apresentar o que eu recebi no período versus o que eu paguei no período, e o regime de competência, que é usado pela contabilidade, mas que a gente desenvolve no sistema também até para cruzar as informações, que é pelo fato gerador, tanto do faturamento quanto da aquisição ou da geração da despesa. E aí ele vai me dar um resultado diferente do regime de caixa, mas os 2 são importantes. Então, esses relatórios, e assim, são 3 que eu falei, então fluxo de caixa, o DRE, os 2 modelos, e o primeiro a gente comentou aqui um pouco antes, que é acompanhar mensalmente o ponto de equilíbrio, porque isso pode mudar. Pode mudar por conta da minha margem, do meu markup, que eu posso mudar, da minha despesa fixa, que pode aumentar, então eu tenho que estar monitorando isso sempre. Ô Célio, no passo a passo de um consultor, qual que seriam esses passos, né? Você é contratado, contratei o Célio para a minha empresa. Qual é o primeiro passo? O que você se assenhora?
como é que se procede? E normalmente uma consultoria, ela é válida por quanto tempo e a partir de quanto tempo, tipo, opa, né, se está muito tempo, é um sinal aí de que não está bem, enfim, como é que você avalia esse trabalho da consultoria? O meu trabalho, o meu primeiro dia na empresa é analisar software. As ferramentas que o cliente tem para eu levantar os dados, as informações que ele precisa. Então, esse é o primeiro passo, daí entra aquela análise que eu faço, se a ferramenta que ele tem viabiliza isso, se tem que mudar, sugiro ferramentas caso ele não tenha. Eu preciso, na maioria dos casos, por mais que não seja a minha especialidade, sugerir mudanças na própria estrutura de TI do cliente. Não tem um servidor, né? É caro ter um servidor, que tipo de servidor precisa? Tenho parceiros que desenvolvem essa solução, mas eu consigo fazer uma análise ali no primeiro momento, o que ele tem e se atende. Então, você me perguntou também sobre o período, né? Eu já fiz consultoria em 3 meses alguma empresa, mas foi um trabalho muito específico. Eu preciso desse relatório, vou lá e faço, beleza. Mas a maioria dos clientes eu não consigo entregar para ele uma solução ou informação ou um resultado que ele precisa em menos de 10, 12 meses. Então, o meu trabalho gira, eu considero um ano aí de consultoria, de acompanhamento, porque depois que eu organizo o fluxo de informação dentro da empresa, eu preciso de um período maior para analisar e entregar um número confiável. Por exemplo, eu vou gerar um DRE, está tudo certinho, a gente rodou um mês ali, fazendo todas as operações perfeitas, eu vou gerar um DRE de um mês, ou que seja 2 ou até 3. Ele vai me dar um número correto, se estiver tudo certo ali no lançamento, mas que pode não ser o mais... Pode não, eu tenho certeza que não vai ser a resposta correta para o cliente, porque eu posso ter sazonalidade na parte de venda. Então, primeiro semestre é um semestre que normalmente eu vendo menos. Então, eu vou analisar o primeiro semestre, eu tenho empresas que me dão prejuízo no primeiro semestre, mas que no segundo dá muito lucro e compensa o primeiro e viabiliza o negócio. Então, por isso que eu preciso. Aí um ano eu monitoro mês a mês, a gente senta, conversa, abre cada conta, é bem assim mesmo. E depois desse período, opção do cliente, eu tenho clientes onde eu continuo fazendo trabalho, estou lá por muitos anos, outros não, Célio, está tudo certo, é isso que eu precisava, beleza. Mas dificilmente eu consigo antes. Não que eu não faça, né, Célio, eu preciso que tu venha, faça um trabalho de BI aqui e me entregue tal relatório. Eu vou analisar se o cliente tem os dados para me entregar, eu vou só calcular o tempo que eu preciso para entregar isso para ele e está tudo certo, pode ser também. Agora, não é o que acontece como regra, né? A maioria dos clientes eu preciso estruturar do começo ao fim para eu poder ter esses relatórios e menos de 10, 12 meses eu não consigo. E Célio, esse acompanhamento, essa consultoria passa também por treinar pessoas e até por rever estruturas da empresa nesse sentido? Sim, principalmente na parte administrativa ali, né? Por que eu falo a parte administrativa? Se você me permitir, depois eu comento um pouquinho do comercial, que não é meu forte, mas onde eu acabo entrando um pouco também. A pessoa que está no financeiro, às vezes está capacitada, não está. Eu sugiro mudança de pessoas também, porque senão eu também não consigo fazer meu trabalho. A empresa não pode ficar dependente de mim, né? Eu preciso treinar o financeiro para que ele ande sozinho, para que ele faça o lançamento sozinhos e entenda o que ele está fazendo. Não faça porque o Célio pediu, né? Por que eu estou fazendo esse lançamento nessa conta contábil? Ele tem que saber o porquê, né? Ele tem que desenvolver essa inteligência, caso ele não tenha, né? Então, sim, a gente passa por uma análise aí do financeiro, da parte de compras, fiscal, todo esse pessoal que está envolvido na parte administrativa que alimenta o sistema, eu dou sugestões sim. E ali do comercial, como eu falei, eu sugiro algumas mudanças em relatórios que vêm da área comercial, porque é comum no segmento que eu atendo, a área comercial fazer uma reunião com o gestor ou com o gerente comercial
ok, o que a gente tem de negócio para fechar, quando vai fechar, o que perdeu, quem são os clientes. E a informação que o comercial traz normalmente é muito pulverizada, está um pouco numa planilha, um pouco numa agenda, um pouco no e-mail dele e um pouco na cabeça dele. E aí fica difícil. Então, eu também sugiro ferramentas, soluções que, na forma de alimentar o sistema comercial, lá na ponta comercial, para que entregue também uma informação mais já sintetizada para o gestor. E Célio, para a gente encerrar, eu queria que você contasse para a gente alguns cases de sucesso. Tem empresas que economizaram um valor considerável, que pagava 20 anos de consultoria do Célio, só em função de repente, identificar um imposto pago errado, um sistema usado errado, uma decisão errada de simples ou de lucro. Você tem casos para contar nessa área, né? Eu tenho sim. Bom, sistema, eu já tive clientes que tinham um sistema que é uma Ferrari, que era desnecessário, vamos dizer assim, pagava muito por mês, não utilizava ferramenta. Esse é um outro motivo, né? Às vezes a pessoa tem uma ferramenta muito boa, ele reclama da ferramenta, mas ela não é ruim, ela é ruim porque ele não alimenta corretamente. Então, aí, sugerindo uma nova ferramenta, ela assim, causa uma economia substancial aí mensalmente, e isso, obviamente, de alguma forma, eu me pago dessa forma, vamos dizer assim, né? Você falou também de Simples Nacional, conferência de imposto. Então, eu também estou fazendo isso e a maioria dos meus clientes são do Simples Nacional, tenho lucro presumido, sim, mas eu encontro muitos erros na apuração do Simples, né? A apuração do Simples não é complexa, até ela é simples. Então, eu desenvolvi planilhas, soluções, onde a gente alimenta os dados de faturamento, ela me entrega o valor do imposto que eu deveria pagar. Então, sim, já peguei escritório de contabilidade que estava tributando devolução, tributando remessa, uma série de coisas ali que... Até boleto cancelado, né? Você emite um boleto, você cancela e às vezes na contabilidade ainda se gera um imposto em cima disso. Às vezes detalhezinhos simples mesmo, né? A questão do boleto envolve bem o financeiro, né? Pagar em duplicidade ou pagar, por exemplo, o que acontece bastante assim, eu faço uma devolução de mercadoria para o meu fornecedor. Isso gera um crédito meu com ele. E existem fornecedor e fornecedor, né? Então, aqui tem aquele que já baixa o teu boleto lá e aquele que manda o boleto de qualquer jeito, mesmo você tendo crédito. E aí o financeiro, se não estiver atento, se não estiver com os dados bem organizados, ele vai pagar em duplicidade. Isso acontece bastante, tá? Quanto ao regime tributário, sim, eu já tive empresa que estavam no presumido, e eu comprovei que não valia a pena se manter naquele regime, e a gente voltou para o Simples e teve uma economia substancial. Teve algumas também que foi o contrário, mas tem momentos que, por exemplo, eu estou dobrando meu faturamento, não posso ficar no Simples, eu vou ter que mudar para o presumido. Então, não é uma vontade minha, vamos dizer assim, diminuir margem, mas, por exemplo, se eu tinha um lucro lá de 15%, e pode ser que vai cair para 10%, mudando para o presumido, mas é a melhor coisa para ti ficar adequado à legislação, né? O que se vê muito também hoje em dia são empresas abrindo outras empresas para distribuir faturamento, né? Que não é o correto, mas às vezes é a sobrevivência da empresa. Bom, e para tudo isso, um consultor ajuda bastante na tomada de decisão. Certamente, certamente. Gente, eu conversei com Célio Moreto Júnior, olha, e tem assunto, tá, gente? E tem assunto. E se você se interessou, a gente coloca aqui o contato do Célio, teu Instagram, Célio? Instagram é Célio.Moreto. Com 2 T's. Com 2 T's. Célio.Moreto, você vai lá, chama o Célio, e o Célio vai dar essa consultoria, ou um outro profissional de consultoria que for da sua confiança também, mas o fato é que não deixe as contas da sua empresa serem tratadas de forma amadora, enquanto o mercado não é nada gentil com amadores, né? O mercado é para profissionais. Então, se você quer crescer, e se você quer crescer com solidez, é importante que as suas contas estejam bem cuidadas. Certo, Célio? Certíssimo. Querido, muito obrigada, tá? Bom demais te ver. Obrigado também. É isso, gente. Conversei hoje aqui com Célio Moreto Júnior, nosso consultor financeiro.
para dar aquela puxada de orelha. A gente falou de empresa aqui, mas isso serve na sua casa, isso serve na sua vida, essa coisa de contas a pagar, conta a receber, planilha de Excel é uma beleza, a gente tem que aprender, né? Quem passou dos 40 ainda tem medo do bichinho chamado computador, precisa tratar seu trauma para poder viver com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida. Espero que você tenha gostado do papo, beijo no coração e até a próxima.